O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa impecabilidade, pois na minha pureza habita a sua própria. Então aqui ele está falando, esse é o verbo de Deus. Como é que Deus reconhece a sua criação? Como é que Deus se sente em relação à sua criação? Está explicado nesse primeiro parágrafo aqui. E aí ele está dizendo: se isso for aceito hoje, não há fim para toda a paz e a alegria e para todos os milagres que darei quando aceitar o verbo de Deus. Por que não hoje? Então ele está dizendo, se isso for aceito hoje, né? Se o verbo de Deus é aceito hoje, a paz e a alegria é reconhecida aqui e é reconhecido esse estado como um estado eterno. Então, o verbo de Deus não é uma palavra, não é uma coisa que Deus está olhando para alguém e está falando assim, ó, você é isso. Não, o verbo de Deus é um estado de consciência, é o estado da existência que não pode ser ameaçado. Então, basicamente, ele está convidando os fragmentos de consciência a aceitar esse estado de consciência agora, né? Então, se nada real pode ser ameaçado, esse estado de consciência de ser o verbo de Deus, que é a existência que não pode ser mudada, ele está presente aqui agora. O que faz com que eu não veja ele, então? É a identificação com uma coisa que não é real, é a identificação com o que não existe. Essa consciência olhando para algo que não existe fica negando o verbo de Deus. E o pior é que dentro desse lugar a gente fica tentando entender o verbo de Deus ainda, né? E aí, ó, de dentro da separação, de dentro da consciência de ser um limite, de ser uma coisa ilusória, de ser uma imagem, né, de ser uma forma, essa consciência ciente de ser uma forma, ela fica negando o verbo de Deus, mesmo ela sendo o verbo de Deus agora. Então ela fica se distraindo disso. E se distraindo disso, ela passa a ficar buscando alguma coisa, né? Buscando paz e alegria, e inclusive fica buscando Deus. Não vai aceitar nunca Deus desse lugar. E aí é por isso que a gente fica esperando, mesmo na metafísica de um curso de milagres, que alguma coisa vai acontecer no futuro. Tem muitos de nós que a gente espera que alguma mudança vai ser realizada lá na frente ainda. Por quê? Porque nesse instante eu já não estou descansando no que sou eu, em verdade, como a metafísica está convidando, né? E aí fica um senso de uma consciência se sentindo separada e esperando que alguma coisa aconteça no futuro. Então, por que deveria eu esperar, meu Pai, pela alegria que me prometeste? Se nada real pode ser ameaçado, a criação de Deus não pode ser mudada, por que que fica um eu ainda esperando que alguma mudança aconteça no futuro? Por que que a gente tem tanta resistência em olhar para o que é falso como falso a partir da verdade já? Porque a consciência só pode estar vendo um ganho nas ilusões que ela fez. É só por isso. Porque se a verdade não pode ser ameaçada, então ela tem que estar presente agora, né? Então, essa consciência ela não pode sair da verdade. Essa é a garantia do verbo de Deus. Se tudo é como Deus e ele cria a sua imagem e semelhança, então eu só posso ser o verbo de Deus agora, né? Então, se eu não vejo que isso é assim, é porque provavelmente, como um fragmento de consciência, eu estou vendo um ganho em me alinhar, em manter uma identificação com algo que não é real. E aí isso faz com que eu permaneça, com que cada fragmento de consciência permaneça dentro da busca. E aí, de dentro da busca, não tem aceitação. Então, Deus manterás o verbo que deste ao teu filho em exílio. Estou certo de que o meu tesouro está à minha espera e de que só preciso estender a mão para achá-lo. Então, esse que aceita o verbo de Deus não é a sua imagem nem a minha imagem, porque a gente já está cansado de ouvir que a imagem surgiu do erro de percepção. Surge lá o pensamento, uma consciência, né, que faz uma interpretação de separação, foge da própria interpretação e forma mais um monte de autoconceitos a partir do autoconceito de ser separada, né? E aí esses autoconceitos formam imagens e nós surgimos disso. Então, a única coisa que parece impedir que a gente aceite o verbo de Deus agora é a consciência perdida com esse mecanismo todo que ela inventou, se sentindo uma imagem e tentando fazer essa imagem
experimentar o que é o verbo de Deus. Não vai funcionar. Né? Então, quando ele diz aqui, ó, só preciso estender a mão para achá-lo, ele está falando daquele estado de disponibilidade honesta que a consciência tem que ter para aceitar a expiação. Né? Essa consciência ela deve descansar na certeza de que nada real pode ser ameaçado com real honestidade e não da boca para fora. Não uma coisa que eu repito como uma mantralização assim, ai, nada real pode ser ameaçado, mas aí ela continua se sentindo um personagem aqui. Essa consciência ela tem que querer aceitar que nunca nada surgiu à parte de Deus, né? E aí, esse estender a mão para achar o verbo de Deus é só essa disponibilidade quando ela foi realmente honesta. Porque o que a gente faz? Às vezes a gente até se torna disponível, mas lá no fundinho você fica com uma expectativa assim, ó. Você está aceitando a metafísica, e participando dos estudos, participando das ferramentas e aceitando muito bem. Mas lá no fundinho eu ainda tenho uma intenção de ser aceito no mundo através da imagem. Eu ainda tenho uma intenção de resolver a falta, ainda tenho uma intenção de melhorar a vida do personagem aqui, ou seja, você não está estendendo a mão para a verdade. A consciência está estendendo a mão, ou seja, ficando disponível ainda para a ilusão, e de dentro da ilusão ela fica fingindo que está aceitando a verdade. Então, ele está dizendo que esse tesouro, ele está aqui, que é ser o verbo de Deus, a paz e a alegria eternas, então elas estão aqui, só que a gente não vê porque muitas vezes a nossa disponibilidade não é honesta, fica a consciência identificada com tudo que ela inventou, né? Cheia de distorções e cheia de pensamentos equivocados, e ela fica usando isso para tentar aceitar o verbo de Deus. Não dá para fazer isso. Esse estender a mão é uma disponibilidade real. Significa que a consciência pelo menos usa um instante para ter um real querer da verdade. E aí esse real querer traz a experiência de que ela é a paz e a alegria para sempre, que é o verbo de Deus.